Olá, queridos, muito boa tarde. Eu quero compartilhar com todos vocês hoje uma palavra para a nossa meditação. Estamos precisando de ser alimentado pela preciosa palavra de Deus. A Bíblia já nos mostra o desfecho final que está para acontecer. Uma grande parte do povo de Deus já sabe sobre as coisas que estão para acontecer. Mas vejamos o que o apóstolo João tem dito, aconselhando o povo de Deus ao longo da história. Na primeira epístola de João, capítulo 2, o verso 18 em diante. Eu quero ler um pouco aqui para todos nós. Filhinha, já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Na ótica espiritual, sabemos que chegou o tempo. Para aqueles que são um pouco mais curiosos, já sabem que as bases da formação de um grande governo mundial já está formada no mundo inteiro. O anticristo está já usando as mídias, ou o pessoal dele já usando as mídias, para alertar o mundo todo sobre a sua apresentação. Ele está falando de uma maneira codificada através das músicas, dos comerciais, que ele está perto. O Senhor Jesus Cristo disse sobre a igreja: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Enquanto a igreja estiver na terra, enquanto a igreja estiver espalhada pelo mundo inteiro, este personagem não será apresentado. O seu espírito já trabalha pelo mundo todo há mais de 2000 anos atrás. Mas a pessoa não será apresentada antes que a igreja seja retirada do mundo. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso. Lá no livro de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo Paulo fala claramente sobre este assunto. Quando ele disse lá: irmãos, ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nossa reunião da igreja com Jesus Cristo. E ele estava falando não da reunião da igreja na terra, mas no mundo posterior, no mundo espiritual. O arrebatamento da igreja vai acontecer. Jesus Cristo vai reunir o seu povo de toda a terra. A Bíblia diz, foi Paulo que disse: eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados e arrebatados num abrir e fechar de olhos. Porque a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Vão ressuscitar com um corpo incorruptível. E depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Esta é a reunião que Paulo estava dizendo em 2 de Tessalonicenses, capítulo 2.
Porque naquele tempo, um espírito do anticristo já tinha se levantado e usou uma pessoa que escreveu cartas no nome do apóstolo Paulo para enganar o povo de Deus naquele tempo. E o povo estava sendo enganado. Muitos estavam sendo amedrontados. Precisou então o apóstolo Paulo urgentemente escrever a segunda carta para alertar a igreja para não ser enganados. Porque se tem uma coisa que tem crescido no mundo é o engano. Satanás é o espírito do engano. E ele tem usado ao longo do tempo pessoas aparentemente cultas, mas para perverter pessoas. Por isso se faz necessário aplicarmos o nosso coração na doutrina da palavra de Deus para não sermos enganados. Que não vos louvais facilmente do vosso entendimento, quer por espírito, por supostas revelações, quer por palavra, por supostos ensinos, quer por epístola, por supostas cartas, como se o dia de Cristo estivesse perto, o dia de Cristo, arrebatamento da igreja. Ele disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes se manifeste a apostasia. É exatamente isso que tem trazido confusão na cabeça de muitas pessoas. Porque quando pensamos em apostasia, já pensamos em afastamento da fé, em desprezo à palavra de Deus. Sim, só que neste sentido aqui é totalmente diferente. Apostasia, nesse sentido aqui, de 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, e o versículo 3, esta apostasia aqui significa afastamento, sim, mas é um afastamento do povo de Deus da terra. E quem vai afastar, quem vai causar esta apostasia? Não é o espírito do engano, não. É o Espírito de Deus que vai afastar o povo de Deus do mundo. Em um só momento, no abrir e fechar de olhos. Ele vai afastar os mortos que morreram em Cristo e os vivos que vivem o Evangelho de Cristo. O Espírito Santo vai afastar este povo para a glória de Deus, para encontrar com Jesus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Filhinho, é já a última hora, como ouviste que veio o anticristo, e muitos, também agora muitos, já se tem feito anticristo. Por onde conhecemos que já é a última hora, e o anticristo não está no mundo. O anticristo está dentro de um mundo religioso. Está dentro do mundo da religião, do mundo gospel. Olha o que vemos hoje. Apóstolos amaldiçoando pessoas. Bispos falando coisas vãs. Uma onda de supostos apóstolos amaldiçoando pessoas à morte. Nós somos chamados para abençoar e não para amaldiçoar. Olha o que a Bíblia diz. Vós que sois fortes, sabeis suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a si mesmo. Isso é o que a Bíblia diz. Mas o que vemos hoje, não estou generalizando, é pastores e mais pastores amaldiçoando as suas ovelhas, querendo apenas tirar delas a lã. Deus trará a juízo os falsos profetas do nosso tempo. Deus trará a juízo os falsos pastores, os falsos apóstolos dos nossos dias. Deus trará a juízo.
E qual será o juízo? O arrebatamento da igreja. Porque num abrir e fechar de olho, os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois os vivos serão transformados e arrebatados. Mas os vivos que andam em santidade, em santificação, de acordo com a palavra de Deus nesse tempo final. Deus tem colocado homens à frente de rebanho, não para ser soberbos, avarentos, presunçosos. Não, Deus tem colocado homens à frente de rebanho para cuidar do rebanho de Deus. E muito se tem feito o anticristo nesse tempo final. O apóstolo diz: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficaria conosco. Mas antes, é para que se manifestasse que não são todos de nós. Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Ele disse isso para a igreja. A igreja sabe de tudo, porque a igreja de Cristo é avisada. O Espírito Santo fala com ela, guarda ela, dirige ela, dá revelações a ela, dá discernimento de espírito a ela. A igreja de Cristo não é enganada, não. Olha o que diz no 28. Agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. De maneira nenhuma seremos confundidos, porque ele conhece os que são seus. Ele conhece os que são seus, e os que são seus não serão enganados. Ainda que aumente dia após dia os falsos profetas, os enganadores, os falsos apóstolos, mas a fiel igreja de Cristo não será enganada. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. O Espírito da palavra, o Espírito Santo nos convida a praticar a justiça que está na palavra de Deus. E Jesus Cristo, uma certa ocasião, disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ele disse no 3, capítulo 3, para o povo que estava firme na fé, ele diz: vede com grande caridade, irmãos, nos tem concebido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar a quem? A nós. E aonde Ele vai se manifestar? Além das nuvens. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. O mundo não verá como Ele é na totalidade, mas a igreja fiel verá. O Espírito Santo vai arrebatar a igreja fiel. E quando eu estou falando igreja fiel, eu não estou falando da minha ou da sua igreja, não. Estou falando da igreja de Jesus Cristo que está sobre toda a terra. Porque está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 5 e o verso 9, que Ele comprou para Deus seres humanos de todas as nações, tribos, povos e línguas, e para Deus Ele os fez reis e sacerdotes. Eles reinarão. E isso vai acontecer. O espírito do anticristo já preparou tudo para entronizar o anticristo no mundo.
Mas nós, Igreja de Cristo, seremos arrebatados antes. Portanto, vamos pregar a palavra de Cristo enquanto é tempo. Convidar as pessoas a virem a Jesus Cristo, recebendo como único e suficiente Salvador das suas vidas, aceitando assim o convite da palavra de Deus que está no livro de Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditares que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque com a boca que se confessa e com um coração que se acredita. Vou parar por aqui. Deus abençoe a todos vocês que vê as mensagens do canal A Voz do Atalaia, aos inscritos neste canal. Se inscreva. Dê um like, aperte o sininho das notificações. Compartilhem as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Que a graça e a paz do Senhor seja de maneira abundante na sua vida.